Boa tarde, pessoal. Vamos nós aqui para mais uma aula do 6º ano sobre as águas continentais. Nós já falamos sobre a água no planeta Terra, a importância, da água no planeta. Nós já falamos sobre as águas oceânicas, os mares e os oceanos. E hoje nós vamos falar sobre as águas continentais, Águas continentais são as águas que estão dentro dos continentes, São a porção de água que está dentro dos países, dos estados e as cidades, As porções dentro da porção de terra do nosso planeta, que são os continentes. Essas águas continentais são os rios, os lagos, as geleiras e as águas subterrâneas. Então, aqui embaixo nós temos um gráfico que mostra a porcentagem de cada elemento desse dentro do nosso planeta. Então, das águas continentais, 79% dela está nas calotas polares e glaciares, Então, 79% das águas continentais está congelada, estão lá nas geleiras. 20% das águas continentais está sob a forma de água subterrânea, está abaixo do chão. E apenas 1% das águas continentais são as águas doces de superfície. Então, 1% apenas das águas continentais, elas estão sob a forma de rios e lagos, que são as águas que a gente consome. Por aí vocês têm uma noção de que a quantidade de água disponível para o consumo é muito pouca. Apenas 1% de toda a água continental, de toda a água que a gente chama água doce, apenas 1% está disponível para o consumo. Por quê? O restante da água doce ou está congelada ou está abaixo do chão, está da forma de água subterrânea. Os rios, Os rios são caminhos regulares de água que desembocam no mar, ou em um lago ou em outro rio. Então, os rios são caminhos de água. Ou eles terminam no mar, ou eles terminam em um lago ou em outro rio. Os rios podem ser perenes ou temporários. Rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Mesmo passando muitos meses de estiagem, mesmo passando muitos meses sem chuva, esses rios nunca secam, como é o caso do nosso Rio São Francisco, Pode passar meses sem chover, diminui a vazão de água, mas ele não chega a secar. Já os rios temporários secam na estiagem, Quando para de chover, durante aqueles meses que não está chovendo, ele seca. E aí, quando chega o período de chuva, eles voltam a encher. Esses são os rios temporários. E aqui ao lado nós temos a figura que mostra as partes de um rio. Então, nascente é onde o rio nasce, Normalmente as nascentes dos rios ficam em lugares altos, Nós temos o leito do rio, que é todo aqui, o caminho que o rio percorre, nós chamamos de leito do rio. Nós temos a foz, que é onde o rio termina. Então, nós vimos aqui que o rio pode terminar no mar, no lago ou em outro rio. Então, ali, em um desses lugares, vai ser a foz do rio, aonde ele terminou. E nós temos também o afluente ou o subafluente de um rio, que são rios que se formaram por causa do rio principal. Então, um afluente ele está ligado diretamente no rio principal
E o subafluente, ele está ligado ao afluente. Percebam aqui ao lado, tá certo? Então, nascente, onde o rio nasce. Leito é o caminho do rio. Foz é onde o rio termina. Afluente ou subafluente são rios que se formaram por causa do rio principal. As geleiras. As geleiras são grandes massas de gelo formadas por acúmulo de neve. Então, a neve vai se acumulando ao longo de milhões de anos e aí esse acúmulo de neve deu origem à formação das geleiras. Como a gente viu lá no primeiro slide, 79% da água doce do nosso planeta está sob a forma de geleiras. Águas subterrâneas são águas que estão abaixo do chão, né? São, por isso, subterrâneas, estão abaixo da terra, tá? Elas podem ser na forma de lençóis freáticos ou os aquíferos, certo? Como é que essa água chega até a infiltrar embaixo do chão, né? Através do que a gente viu na primeira aula sobre o ciclo da água. A água, ela evapora, ela se condensa, formando as nuvens, ela chove, e aí quando ela chove, ela chega ao terreno e ela infiltra. Conforme ela vai infiltrando, se for um terreno, uma terra que não tenha muita rocha, ela consegue infiltrar melhor e vai conseguindo chegar a níveis bem profundos do terreno. E aí ali ela vai se acumulando. Esse acúmulo de água abaixo do chão nós chamamos de águas subterrâneas, tá? Lençol freático é essa parte aqui da água que está bem próxima à superfície. Então, quando a gente cava aqui na nossa região, é bem comum. Quando cavam-se as cacimbas, aquela água que a gente consegue chegar através da perfuração da cacimba é a água do lençol freático, porque ela está próximo à nossa superfície. Já os aquíferos são porções de águas que estão muito mais abaixo, muito mais profunda, e elas são grandes extensões de água, quilômetros de extensões de água acumuladas embaixo do solo. Hoje, esses aquíferos, eles já estão sendo atingidos e já estão sendo utilizados para irrigações e para o consumo humano. Por quê? Porque nós vivemos um momento de escassez de água, né? O uso das águas continentais. Então, mais de 2/3, que equivale a 70% do consumo de água no mundo, se destina à irrigação de lavouras. Então, a maior parte da água doce é usada para a produção de alimentos, como mostra aqui a primeira imagem. A maior parte da água doce do nosso planeta é destinada para irrigar as plantações, para que daí nós possamos ter os nossos alimentos à mesa. Em seguida, há o consumo na indústria. 20% da água do nosso planeta é consumida dentro das indústrias, é usada dentro das indústrias, na fabricação de sucos, na fabricação de leite, no uso industrial para, por exemplo, produção de vidro, é necessário água para resfriar. A produção de ferro, de metal, é necessário água para fazer o resfriamento desses materiais. Enfim, a indústria também está em segundo lugar no que mais consome água. E em terceiro lugar está o consumo doméstico, que é essa imagem aqui que mostra para vocês, a terceira imagem. O nosso consumo dentro de casa, para beber, para cuidar da casa, para cozinhar, para tomar banho.
Então, nosso consumo, que é o consumo doméstico, está em terceiro lugar na classificação do uso da água. Em primeiro, a irrigação, em segundo, a indústria e em terceiro, o nosso uso, né? O uso doméstico. E aí, como a gente vinha falando, nós hoje vivemos um momento de escassez de água. Há muito tempo se vem falando em economizar, em usar a água com mais atenção, com mais cuidado, porque a água pode faltar. Mas aí vocês me perguntam, mas professora, a maior parte do nosso planeta é formada de água. Só que, como a gente viu, 1% dela apenas é a água que a gente pode usar para consumo. O restante é água salgada, ou está congelada nas geleiras, ou está abaixo do solo. Só 1% dessa água do nosso planeta é que a gente pode consumir. E esse 1% é muito pouco para todo o planeta. Por isso que a água está escassa. Né? Escassa significa o quê? Acabando. A nossa água tem cada vez menos qualidade e, consequentemente, menos quantidade devido à ínfima, pequena parte de água doce existente. Com a excessiva poluição e a má gestão das águas, vai havendo cada vez menos água potável, criando graves problemas para as populações. Então, como eu falei, a parcela de água que a gente pode consumir é muito pouco. E, além disso, nós não cuidamos, né? Há uma má gestão, a gente desperdiça e ainda polui, né? A excessiva poluição. Consequência disso, nós estamos já tendo graves problemas com a falta de água para as populações. Tem países que já sofrem com a falta de água há muito tempo. Países do Oriente Médio, países da África, por exemplo, eles pagam caro, muito caro, pela água potável para poder consumir, porque lá já está faltando água há muito tempo. A escassez de água é um problema ambiental cujos impactos tendem a ser cada vez mais graves, né? A falta de água é um problema ambiental que vai só se agravando, porque nós ainda não temos a consciência de preservá-la. E aí, problemas e conflitos e guerras por causa de água já estão sendo visíveis. Caso o manejo dos recursos hídricos não seja revisto pelos países. Atualmente, mais de 1 bilhão de pessoas já não têm acesso à água limpa suficiente para suprir suas necessidades básicas. Então, gente, 1 bilhão de pessoas já não possuem água para tomar um banho, por exemplo, para limpar sua casa. E ainda, muitas vezes, não tem nem água para beber, água limpa, eu estou falando, tá? A água potável. E aí precisam se contentar com águas, não digo águas sujas, mas águas sem ser tratadas, água sem ser potável, tá? E aí eu deixo uma reflexão para que vocês, em casa, repassem esse cuidado com os familiares de vocês, para que a gente possa preservar a água do nosso planeta, tá certo? Então, hoje a nossa aula termina por aqui. Vocês vão ficar aí com as atividades agora. Tchau, tchau e até a próxima aula.